uma situação polêmica que surgiu agora pela manhã, eu não tinha conhecimento. O Valdomiro já inclusive se inteirou ali, Valdomiro. Hoje na Câmara tem um projeto de lei em regime de urgência para ser analisado pelos vereadores. O que diz esse projeto de lei aí, Ivan? Então, esse projeto de lei está na pauta, na ordem do dia de hoje. Ele revoga a Lei 4.409, de 8 de setembro de 2021, que autorizou o município de Brusque proceder doação de imóvel. E o artigo 1º, ele diz o seguinte, revoga-se a Lei 4.409, de 8 de setembro de 2021, que autorizou o município de Brusque a proceder doação de imóvel à empresa Arga Processadora de Resíduos. Aí tem o CNPJ, né? O segundo artigo diz o seguinte: fica ao Poder Executivo, a Prefeitura no caso, autorizada a celebrar todos os instrumentos jurídicos necessários para formalizar a revogação da alienação do que trata o artigo 1º desta lei e a consequente reversão do imóvel para o patrimônio do município. E o terceiro parágrafo, a lei entra em vigor na data da sua publicação. Tá aqui o Hamilton Gamba, que é empresário e que foi quem idealizou essa empresa aqui na cidade de Brusque, instalou a empresa, inclusive a empresa está num processo de negociação, já foi negociado, aliás, um processo de recolocação para um outro proprietário. E ele veio aqui para falar sobre esse projeto. O que você me diz disso? Bom dia, meu caro Hamilton. Bom dia, Dilei, bom dia, amigos aqui da bancada. Eu sempre fui muito discreto, já tinha sido convidado outras vezes, mas resolvi hoje, devido à situação triste que nós estamos vivendo, vir aqui falar sobre isso. Esse projeto, eu e o meu filho, nós fomos para a China para ver isso. É uma coisa sensacional, ecológica, tá? Que transforma dejetos de animais em energia elétrica e adubo. O projeto inicialmente foi demonizado na comunidade da Limeira por umas 20 pessoas, não passa disso, não sei se chega a 10 na verdade, e nós sofremos muito com isso, a ponto de que nós investimos alguns milhões de reais nessa empresa e tivemos que transferir as cotas da mesma para outro proprietário, não tivemos mais caixa para continuar. Haja visto que ela ficou 19 meses em manutenção. Nós assinamos um termo de ajuste com o Dr. Márcio, promotor na época, e isso foi levado a cabo. Esse novo proprietário chama-se Rubens Moritz da Costa Neto. Ele mora em Florianópolis, ele tem 3 usinas de aterro sanitário grandes, tá? E ele não tem tempo de ficar na cidade e ele me pediu: Hamilton, me ajuda a resolver essa situação, essa insegurança jurídica. E então eu venho o ajudando, até porque nós ainda temos negócios, eu acima de tudo é uma paixão que eu tenho por aquilo, é igual um filho, tá? Devido ao caráter altamente ecológico. A usina em operação, que isso ainda vai levar tempo, a operação total ela gera energia para 2.000 casas, 2.000 residências, tá? Então o que acontece? Esse período já passou, a usina hoje, tá? A 20 de agosto agora, nós, através da 4ª medida judicial, tivemos que recorrer pela 4ª vez à justiça, e graças a Deus a justiça, que julga imparcialmente, tá, liberou a usina, e a usina está trabalhando, vamos dizer, 3 meses tranquilamente, não tem problema nenhum, tá, na fase inicial. Muito bem. Mas eu vim aqui para falar a verdade. O prefeito, tá, esse que está aí, tá, ele, tal qual o outro era egresso da Limeira, e esse André Vec também é da Limeira. O seu pai mora lá, sua mãe mora lá, e a gente sabe, eu não vim aqui com atitude de fariseu, é a verdade, ele tem ligações com aquelas pessoas, tá? E isso é recorrente, nós soubemos nessa campanha, ele assumiu o compromisso eleitoral de não deixar a usina funcionar. Aliás, ele sempre foi contra. Desde quando ele era dentro do gabinete do Ari Vec, ele já era contra a usina, sempre,
tá? Respeito a opinião dele, tudo bem, tá? Mas o seguinte, essa empresa, ela foi aprovada por todos os órgãos da cidade, os nobres da cidade, 2 vezes e 3 vezes no maior do sacrifício, vocês são testemunhas disso aqui, a Câmara de Vereadores, tá? Nos liberou, ou seja, aprovou o projeto. Nós fizemos investimentos, a prefeitura emitiu todas as licenças de água, luz, Fundema, gás, Brasil-Bolívia. Aliás, a razão para essa usina estar ali é que passa o gasoduto Brasil-Bolívia no lado, a 15 metros. Senão eu não teria instalado aí, certo? O meu ramo, vocês sabem, eu sou dono da Pasolini Center, tá? Aliás, quero dizer aqui, eu estou mudando meus negócios por causa desse ambiente que está vivendo na cidade de Brusque. Brusque hoje é uma cidade que não dá segurança para se investir, tá? Eu sou do tempo que o meu pai dizia, vai lá, faz uma ficha na fábrica Renault para eles arrumar um serviço. Era uma alegria quando você tinha serviço, emprego na cidade. Hoje, se essa medida for consumada, vão inviabilizar uma empresa que está licenciada, ela está trabalhando, tá? Está gerando impostos, tá gerando empregos, tá? Por causa, eu diria, de um casuísmo. Enfim, tá? Você não tem um acordo com o Ministério Público em novembro do ano passado? Foi feito e nós cumprimos, tá? O que foi esse acordo? O acordo seria dar uma ampla e irrestrita manutenção em todos os reservatórios e tudo foi feito e foi concluído. Tanto que eu acabei de falar que a Fundema liberou a empresa está trabalhando, está operando. Aí, o Poder Executivo, através do prefeito, arrumou um casuísmo dentro, fez uma comissão, tá? Inclusive os 3 membros que votaram para inviabilizar a empresa estão na Alemanha com o prefeito. O prefeito vai amanhã, eu acho que chega de viagem. Não tem conversa com ele, ele não chama a empresa. Eu nunca vi em Brusque isso, um prefeito que é incontinente, ele não quer a empresa lá. Isso aqui não é conversa de carocha, é conversa de verdade. O prefeito não quer a empresa lá. Isso vocês sabem, tá? Direito adquirido, tá? Eu acabei de falar, a empresa, a prefeitura, ela licenciou, ela permitiu a empresa trabalhar. Não é fácil hoje, através de uma medida incontinente nessa, mandar para a Câmara, de novo. Esses vereadores que encerram a legislatura esse ano me diziam na época, em 2021, mas o poder discricionário do prefeito, na época o Arivec, ele pode assinar a doação. Não, ele empurrou na época para a Câmara, para o desgaste ser da Câmara, dos vereadores, tal qual esse prefeito André Vec está fazendo hoje, tá? Inclusive, na liminar que nós ganhamos, tá? Em fevereiro, proferida pelo doutor Frederico, ele diz que se houver qualquer irregularidade, tá? Cabe à prefeitura abrir uma ação contenciosa. Que significa isso? Traduzindo, tá? Tem que levar para a justiça apurar. A justiça é a corte para imparcialmente julgar isso. Não 15 vereadores, que vocês sabem, tá? Tem feudos eleitorais, tem a participação do executivo, não vamos nos enganar, é assim que funciona. A democracia no Brasil é assim. Tá? O que eu não me conformo é o seguinte, tá? É incontinente, faz 15 dias que esse projeto desceu na Câmara, no apagar das luzes, tá? Em regime de urgência. E hoje tranca a pauta, tem que ser votado. Agora, se os vereadores, pelo menos, eu faria isso. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu faria isso. Falaria com os colegas, tá? E diria, não, isso aí é assunto da justiça, nós não podemos fazer isso. Aliás, eles não têm nem dados técnicos para fazer chega o projeto, você quer fechar a empresa? Eu tô assim, mas o prefeito quer. O prefeito quer fechar a empresa. E se essa revogação, então, hoje for votada e ser abonada aí pelos vereadores, o que vai acontecer? Você vai ter que parar o serviço da empresa? Exatamente. Os serviços vão ser parados, os empregos que lá estão existindo, diretos, vão ser cancelados, tá? Aqueles indiretos, só Deus sabe quantas vezes eu e o meu filho e os técnicos subiram
naquele local, o que nós enterramos de dinheiro lá. Nós temos direito de empreender. Eu entendo a posição dos moradores lá. Eles não queriam, eles disseram na sala do promotor, doutor Leonardo, não, essa usina vai atrapalhar os nossos imóveis aqui, nós não queremos essa usina aqui. Disseram eles na época, isso está registrado, tá? Sim, mas então se existe um distrito industrial em Brusque, tá? Nós vamos empreender aonde? Repito, não foi nem por ser o distrito industrial. Eu instalei a empresa aí na época, quando eu era o gestor, porque passava a linha gasoduto Brasil-Bolívia. Empresas do porte de Secrisa, de Bung, eles querem o gás metano limpo. Na época, eu optei, porque é muito dinheiro, eu optei pela Matiz Energia Elétrica. Mas ainda hoje pode-se gerar o gás metano e injetar 15 metros, tá? Da onde ficam os motores que vieram da Suécia. Nós importamos da Suécia através da Volvo de Curitiba. Gente, o esforço, o sangue que foi derramado ali, tá? Eu peguei 2 Covid, 1 dengue e peguei até diabetes, do esforço que foi feito isso aí. Não cabe aqui eu vim me vitimizar. Mas eu acho que o esforço do empresário, eu sou 39 anos empresário, eu nunca vi isso em Brusque. Cabe aos vereadores, é muito fácil, tá? Passem isso para a justiça. Aliás, nós temos ações na justiça, mas a justiça, eu sou um republicano, um democrata, eu nunca vim para essa rádio ou para qualquer meio de comunicação para falar sobre isso. Hoje eu tive que vir aqui pedir esse espaço para vocês. O que eu peço aos vereadores, a Câmara não pode se agachar por uma infâmia dessa. O mínimo que a Câmara pode fazer é dizer: vamos remeter esse projeto ao judiciário, vamos pedir, vamos consultar o judiciário de Brusque. Não se pode fechar uma empresa desse jeito. Como eu falei, gente, é emprego, tá? É renda, tá? A Itajaí queria essa usina, eu não levei por a paixão que eu tenho em Brusque. Certo? Então, em síntese, se hoje esse projeto for aprovado, a empresa fecha. A empresa fecha. Você paralisa as atividades. Eu não, o novo proprietário. Sim, vai ter que paralisar. Uhum. Vai ter que paralisar. Ele vai perder o terreno. Exatamente. Tá, veja, vocês não me perguntaram, eu vou dizer. Qual é a alegação do prefeito? Foi criado uma comissão, tá? E o prefeito chegou a fazer uma lei nova. Quando ele perdeu a liminar em janeiro, ele criou uma lei nova para regularizar, para remir as empresas que supostamente tinham irregularidades. Eu acho que o Valdomiro, na época, ele acompanhou, era um pacote de 5 empresas. Sim. Em 21. A única chama-se Arga, do doutor Hamilton Gamba aqui, tá? Que injetou dinheiro, e bastante dinheiro. As outras 4, não me cabe aqui dizer o que, até hoje não saíram do papel. E pasmem vocês, através da nova lei do prefeito, elas foram regularizadas, elas vão ter tempo. Quando a lei original dizia que eram 3 mais 3 meses, tá? A empresa, se não fizesse os investimentos, era revogado o benefício. Mas as outras 4, pelo que me consta, inclusive pela promotoria do doutor Daniel, que cuida da probidade, tá? Estão lá ativas. Tá? Eu sei as nuances de todo o processo, a gente tem formação jurídica, mas a Arga, a usina não, essa tem que ser fechada, tá? Por que isso? Qual é a alegação? Vamos ao ponto. A alegação do prefeito e dos 3, das pessoas que fizeram, é que ela não gerou empregos e ela não gerou impostos. Ora, gente, que falácia. É só o digno prefeito. Eu gostaria de debater com ele, tá? Com ele. Porque ele é muito bom de conversa, mas comigo eu ia mostrar provas para ele. É só ele pedir para o secretário da Fazenda dele ver o que nós recolhemos de imposto quando eu era o gestor, no recebimento de resíduos. Está lá na Fazenda. Inclusive, nós tínhamos direito à taxa de localização, ou seja, o alvará. Como criar empecilho, nós fomos lá e pagamos a taxa, certo? E os empregos, os diretos que nós geramos, e os indiretos, tá? A comunidade sabe o movimento que foi feito naquilo. Vejam, a alegação dele é que não foi gerado empregos e impostos. A empresa ficou 19 meses em manutenção. Nós temos até hoje um guarda 24 horas lá, nós sofremos 3 furtos
Naquele local eu tive que botar guarda 24 horas, tá? E outra, são 3 indústrias numa planta, tá? Então, sequer faz 90 dias começou a operar a primeira parte, certo? Se fosse uma tinturaria, eu ia ali e perguntava pro meu amigo Deba, pro Márcio Girardi, pro Eninho, pro Jadir, como é que faz? Ensina. É difícil, eu também não sabia que era um processo difícil. Ele é simples, mas ao mesmo tempo é complexo, tá? Nada, vamos dizer, você acerta de primeira. Nós passamos todas essas etapas. Agora o prefeito vem com a toque de caixa um projeto desse para fechar a empresa. Não seria muito melhor, altruísta por parte do gestor? Não, vamos alinhar, vamos, conforme eu dei oportunidade de remissão para as outras 4 empresas, eu vou dar para a usina também, é a única que está funcionando. Me desculpem, está parecendo bem, está claro isso. Aos amigos, os favores da lei, e aos inimigos, os rigores da lei. Mas nem a inimigo nós somos, porque nós estamos dentro da lei. Nós estamos operando com licença. Fechar a usina por causa de um casuísmo de imposto, de emprego, sabendo que a gente precisa que se dê sequência para tocar a vida. Deixa a empresa trabalhar. O partido do prefeito é o partido liberal que se diz que é de liberdade, democracia, de empreender. Eu tenho amigos empresários que estão perplexos com o prefeito por ele fazer isso. Isso é ato de tirania, gente. É inquisição. Em Brusque, vivendo isso. Eu digo, isso vai repercutir, está repercutindo internamente em Brusque, mas vai repercutir mais. Não está sendo um ambiente para negócio, para investimento. Haja visto, nós estamos vendo isso no Brasil, né? Vocês sabem, né? E eu não quero, vamos dizer, entrar nessa seara. O que eu peço aqui, de novo, é aos parlamentares, tá? Eles sabem fazer. Não cometam essa injustiça. Para que essa pressa? A quem interessa essa pressa? Eu estou chegando quase à conclusão que querem retirar o nosso esforço, o nosso capital investido e depois passar para leiloar, passar para outras empresas. Eu estou chegando a essa conclusão. Eu falo aos munícipes de Brusque, nós não podemos ser coniventes com essa situação. Eu vivo na Passolini há 26 anos em janeiro, com 3 buracos no lado. A minha rua do lado, José Winter, ela não tem drenagem. Pergunto à imprensa se o doutor Hamilton Gamba algum dia veio aqui na rádio, ou filmou, ou foi no Ministério Público, pedir para fazer o saneamento do esgoto. Nunca! O meu estacionamento, ele é corroído por baixo. Nós pedimos, passa prefeito, e não fazem. Certo? Agora, uma atitude dessa, sorrateira dessa, para que essa pressa? Se decide a vida das pessoas, os empregos lá, o prefeito vai pegar os empregados lá e vai botar na folha da prefeitura também? Então, assim, eu peço para finalizar que os vereadores não se agachem a essa tirania, a no mínimo um ato espúrio desse. Que se peça o auxílio da justiça e que a justiça imparcialmente com o tempo veja isso, porque nós estamos legais. E a empresa, mesmo que eu sou ex-gestor, o que ela quer é cumprir o caráter social para que ela veio, ou seja, processar resíduos, tá? E gerar renda. A lei de Lavoisier, tá? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Eu agradeço aqui. Nosso tempo, Hamilton, está esgotado, está 8h59, mas o que nós vamos fazer agora? Vamos procurar o procurador do município, como se faz no jornalismo, certo? E procurar saber o que aconteceu para que esse projeto vá para a Câmara. E entre com urgência, né, por cima. E entre com urgência. Nós vamos buscar saber hoje ainda mesmo, né, Valdomiro? Sim, com a Procuradoria do município para ouvi-los e... Bom, os vereadores podem quebrar o regime de urgência. Eles têm esse poder. Eles têm esse poder para quebrar. Eles podem quebrar. Essa é uma questão. Certo. Sim. Mas a prefeitura foi citada aqui. Sim, o prefeito foi citado. Então a gente tem que ouvir o outro lado para entender o que se passa nesse projeto. Certo. Agora, saber se a Câmara vai ou não aprovar é hoje à noite. Eu tenho uma lei específica do biogás de Santa Catarina, editada pelo Pinho Moreira, ex-governador, que diz o seguinte: a lei 17.542 de 2018, faz 6 anos, que diz que estados, municípios e comunidade têm a missão de fomentar
projetos dessa natureza. Qual é essa natureza? Uma natureza, vamos dizer, ecológica, tá? Porque o Estado não tem condições de cuidar dos resíduos, é igual o esgoto. Quem vai fazer? Tem que ser a iniciativa privada. Energia sustentável, você tá falando. Demonizar os empresários, rachar os empresários pelo meio, economias que a gente teve, eu poderia ter botado em outro segmento, tá? Eu fui fazer uma empresa, fomos atrás, gente, os motores vieram da Suécia. Eu achei que Brusque iria se orgulhar disso. Agora, eu volto a dizer, os vereadores, tá? Com a sua consciência, eu acho que agora não tem que pensar no prefeito, para agradar o prefeito, não. Tem que pensar na coletividade. Eu nunca participei de política, mas acho que a missão do vereador é legislar para a comunidade. Se o prefeito ficar brabo ou não, coloque para a justiça decidir isso. Não cair nas costas de novo dos vereadores. Agradeço a vocês, tinha muito mais a que falar, certo? Nós, inclusive, já estamos outro estágio da nossa vida, tá? No mundo, vamos de novo para o mundo, atrás de outros negócios, tá? Mas com mais cautela, porque esse episódio me pegou. Eu não imaginei um negócio desse em Brusque.